construção do conhecimento científico é um processo que é fascinante e, ao mesmo tempo, é um processo que é largamente desconhecido pela maioria das pessoas. Esse desconhecimento pode levar à falsa impressão de que a construção da ciência é feita de momentos eureka e verdades prontas e inquestionáveis. A partir daí surge também no senso comum aquela ideia de que todos os cientistas são gênios malucos ou que eles são pessoas dogmáticas de cabeça fechada que só aceitam as verdades da ciência. O que é ignorado é que a construção do conhecimento científico não é feito de forma leviana. E se o rigor científico trata pseudociências ou crenças racionais de forma dura, a mesma rigidez é aplicada ao próprio conhecimento científico. O ceticismo que é necessário para exercer ciência não é evocado só na hora de negar que a física quântica dá embasamento para qualquer tipo de espiritualidade ou que a astrologia não é suportada por nenhuma evidência experimental. Esse ceticismo é exercido principalmente sobre as próprias teorias científicas. Todas as teorias científicas que hoje são bem aceitas e bem fundamentadas, um dia foram hipóteses questionadas e até hoje são frequentemente testadas. Nenhum conhecimento científico é tão respeitado que não seja frequentemente testado e colocado à prova pelos próprios cientistas. Uma pessoa que tenta questionar a validade de uma teoria científica que já é bem fundamentada pode ser classificada em dois grupos diferentes, que vai depender da forma como ela está fazendo esse tipo de questionamento. Se ela questiona sem apresentar evidências, sem apresentar cálculos, sem ser sistemática nas observações que ela faz para levantar essas questões, ou ainda só apelando para a nossa ignorância a respeito de alguma coisa, ela vai ser classificada como negacionista. Agora, se os questionamentos dela são rigorosos, com uma coleta criteriosa de evidências, se ela disponibiliza os dados que ela encontrou para que outras pessoas possam fazer os mesmos testes e também encontrar os mesmos dados que evidenciam a falha dessa teoria científica, aí ela vai ser classificada como um cientista, porque esse é o papel do cientista. A construção do conhecimento científico pode ser resumido de forma geral em 3 etapas distintas. A primeira é a observação. Qualquer concepção sua a respeito de qualquer coisa depende inicialmente de você observar essa coisa. Por exemplo, nesse momento agora, pensa numa cor nova. Mas é uma cor nova, uma cor que não seja a combinação de qualquer uma das cores que a gente já conhece. Não consegue, né? Não tem como você imaginar isso, porque o nosso cérebro está confinado a elaborar qualquer nova ideia com o material que ele recolheu ao longo da nossa vida em observações e fazer combinações dessas observações. Da mesma forma, a concepção a respeito de alguma coisa na natureza depende de você observar essa coisa na natureza. Mas, no caso do conhecimento científico, essa sua observação tem que ser criteriosa. Você tem que anotar seus dados e ser sistemático, porque a gente não pode depender só da nossa memória, porque a gente sabe que a nossa memória e as nossas percepções nos fornecem dados enganosos. Você tem que coletar muitos dados para ter certeza de que eles representam um acontecimento frequente e não uma exceção no que você está observando, porque você também pode errar ao longo das suas observações. Ter mais dados te dá um parâmetro para você saber quais as observações provavelmente estão incorretas e quais de fato são mais confiáveis. Depois da observação, vem a elaboração da hipótese. Quando você organiza esses dados, agora você pode começar a trabalhar em cima deles. Nesse trabalho você pode procurar relações físicas, pode procurar padrões matemáticos, pode consultar o trabalho de outras pessoas que estudaram assuntos relacionados ou que já estudaram esse mesmo fenômeno que você está estudando, estudar outros conteúdos relacionados que possam ser úteis, tudo isso visando elaborar a sua hipótese. Essa hipótese é uma possível resposta para um problema específico, ou uma explicação proposta para a gente conseguir compreender melhor algum fenômeno. Um chute não é uma hipótese. Uma dúvida sem fundamento, por falta de conhecimento, não é uma hipótese. Uma opinião ingênua e sem conhecimento a respeito do assunto não é uma hipótese. Só é considerada uma hipótese válida uma ideia que vem acompanhada de um bom embasamento a respeito do assunto. Se alguém bate na porta da sua casa dizendo que vai te dar R$1 milhão se você der a chave e deixar ela ficar com sua casa, você vai exigir algumas provas de que ela de fato tem R$1 milhão, certo? Da mesma forma, se você quer falar de um assunto que um monte de gente dedica anos de vida estudando, você tem que provar que o que você está falando tem boas bases e mostrar que você não está só brincando de pesquisador. Afinal de contas, tem gente que leva esse trabalho a sério, tem gente que vive de fazer isso. Então, se você quer se enveredar por esse tipo de questionamento, você tem que saber que você vai ter que falar sério. Por último, depois que você elabora a sua hipótese, vem a parte da experimentação. A sua hipótese tem que ser testada e não basta que você teste. Outras pessoas têm que fazer os mesmos testes e ver se elas encontram os mesmos resultados que você encontrou. É nessa fase que a hipótese pode ser confirmada ou rejeitada. A sua hipótese pode ser linda, maravilhosa e parecer fazer todo sentido para você e para todo aquele grupo que suporta suas ideias. Se na hora da experimentação as previsões que as suas hipóteses fornecem não se cumprirem, ela vai ser rejeitada. E essa experimentação tem que ser feita de forma criteriosa por você, e depois de fazer essa experimentação e publicar seus resultados, você tem que disponibilizar todos os detalhes do seu experimento, porque aí outras pessoas vão poder repetir os seus testes
testes e ver se seus resultados são verdadeiros. É nessa etapa que a sua hipótese vai ser ou rejeitada, ou vai passar a se tornar uma teoria que serve como uma boa descrição a respeito daquele fenômeno que você observou. Cada teoria também tem seus limites de validade. Uma certa teoria pode fazer boas previsões para um período curto de tempo, mas começar a não ser uma descrição tão precisa quando você considera tempos maiores ou velocidades mais altas. Foi o caso, por exemplo, da física clássica e da relatividade. Enquanto a gente fala de acontecimentos em velocidades muito abaixo da velocidade da luz, a física clássica é uma previsão excelente e continua sendo uma boa teoria. Agora, para os outros casos, a gente precisa da relatividade. Isso não invalida a física clássica como teoria, pelo contrário. Como a física clássica já é uma teoria bem estabelecida e bem fundamentada, a relatividade agora, que se propõe a ser uma teoria um pouco mais geral, quando ela for aplicada em situações onde a física clássica vale, ela tem que fornecer os mesmos resultados da física clássica. Então, novas hipóteses e novas teorias têm sempre que ser coerente com aquele conhecimento que já foi acumulado. Tem que ser coerente com as descobertas que já são bem fundamentadas. Elas podem apresentar novos limites para as teorias já conhecidas, mas quando você aplica os limites que essas teorias são válidas, aí essa sua nova teoria tem que apresentar os mesmos resultados. Então, todas essas etapas servem para a gente ver aí como que é difícil qualquer hipótese e qualquer teoria se estabelecer como uma teoria científica bem fundamentada. Porque qualquer hipótese, qualquer teoria que seja apresentada vai ser questionada, vai ser testada, vão ser feitos vários experimentos rigorosos, diferentes em vários lugares, até que de fato a gente possa concluir que essa teoria apresenta boas previsões e uma boa descrição a respeito da natureza. E o mais legal é que mesmo depois disso ela vai continuar sendo testada. A relatividade, por exemplo, é uma das teorias que tem mais evidências experimentais e ainda hoje ela é testada por uma quantidade gigantesca de pesquisadores ao redor do mundo e sempre com um rigor cada vez maior. Então não importa quantos livros você leu a respeito de um assunto, não importa quantas pessoas concordam com as suas teorias a respeito de uma coisa, não importa quantos textões você vai escrever nos comentários em vídeos do YouTube, esse mesmo rigor científico vai ser aplicado às suas ideias. Se elas não foram elaboradas de forma criteriosa, se elas não foram testadas, ou só foram testadas por um grupinho de pessoas que concordam com você, que não aceita que outras pessoas façam os mesmos testes e discordam dos resultados encontrados, essas ideias não vão ser levadas a sério ou vão ser refutadas se você for honesto. Não é por questão de dogma, não é por questões ideológicas e não é por questão de preconceito. É por questão de critério. Os mesmos critérios são aplicados a quaisquer ideias apresentadas sobre fenômenos e acontecimentos naturais. Negacionistas e conspiracionistas em geral acham que tem boas críticas a ideias científicas, mas isso é porque eles não conhecem os pesquisadores que trabalham na área. Enquanto esses críticos, entre aspas, da ciência levantam questões superficiais sobre esses assuntos e de forma completamente leviana, tem pessoas cuja profissão é colocar esse conhecimento à prova com um rigor matemático e experimental sistemático. E descobrir limites dessas teorias muito bem fundamentadas é o sonho de todo pesquisador. Os cientistas que conseguiram escrever o nome na história aí são esses que descobriram um furo no conhecimento que já era estabelecido. Então descobrir falhas nas teorias científicas é o sonho de todo pesquisador. Se você acha que o conhecimento científico é feito de verdades e dogmas inquestionáveis, fique sabendo o seguinte: ninguém bate mais forte numa teoria científica do que os próprios cientistas. Muito obrigado a todos que tornam o meu trabalho possível através do apoia.c/primatafalante. Se você quiser também me ajudar a divulgar a ciência, acesse esse endereço. E agora que você conhece um pouco mais da construção do conhecimento científico, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, compartilhando esse vídeo e também deixando o seu like. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Estou para um problema específico. É nessa fase que a hipótese pode ser. Se na hora da experimentação a sua hipótese faz previsão, para poder testar todas as... Então todas essas etapas servem pra gente ver aí. E ainda hoje ela é testada por uma... Então descobrir falhas nas teorias científicas é o sonho. Então descobrir falhas nas... Eita, nós.